universidade para atender os diferentes grupos, né, sujeitos que estão na sala. O que devemos adaptar, né? A linguagem, às vezes é necessária a linguagem, fazer adaptação, né? Os processos, formas de gestão de sala de aula, interação declarada nas instruções, né? O conteúdo, né? As referências culturais, né? Os níveis, as demandas linguísticas cognitivas do aluno. Eu lembro agora sobre essa questão do conteúdo, né? E eu tenho uma referência muito grande aqui do Dr. Alfred, né? Um grande educador, apaixonado pela educação e pela reforma dos livros didáticos, né? E nós participamos de um treinamento dele, né? Educação para as populações diversas. E um dos tópicos que ele tem tocado muito é a questão da mudança, né, dos contextos e dos referenciais culturais que no livro didático só traz o homem branco, né, o homem de classe média alta, e não trazem as diferentes populações. Tá? Então é interessante isso daí bem daí. As demandas linguísticas, né, lembrando aqui dele, eu quero fazer essa homenagem ao professor Alfred, que foi uma referência para nós aqui, através da UESP. Né? Como devemos adaptar os materiais, né? Então, vamos ver aqui as etapas, né? O perfil do contexto de ensino, né? Levar em consideração isso bem daí. As razões para adaptar, a avaliação que tem que haver, né? A listagem de objetivos, né? A própria adaptação, ela requer tudo isso bem daí. Esse processo ele precisa ser seguido para haver a adaptação, né? De forma correta, científica, né? E revisar, finalmente revisar. Então, aqui você pode, por exemplo, aqui você vai conhecer os tipos de adaptação de materiais, né? Tem a modificação do conteúdo, né? O conteúdo vai ser alterado porque não se adequa aos alunos. Tem o adicionando ou excluindo conteúdo, o livro ou material pode conter muito ou muito pouco do currículo da escola. Unidades inteiras podem ser destacadas, ou talvez seções de unidades em todo o livro precisem ser omitidas. Isso aqui a gente vem fazendo, por exemplo, os livros didáticos que vem, hoje a gente não segue mais necessariamente da unidade 1 até a 8. Né? Você pode, por exemplo, estar trabalhando, por exemplo, eu comecei agora a unidade 7, que é sobre a nutrição. No livro que eu tenho, a alimentação, ela aparece na unidade 7, a gente foi para a unidade 7. Então, essa ordem, e às vezes você tem que tirar algumas coisas, omitir algumas coisas, excluir, tá bom? Então, faz parte desse processo. Tá? De adaptar os tipos de adaptação. Reorganizando o conteúdo, né? Você decide reorganizar, né, as unidades e botar numa ordem que você considera mais adequada para atender a sequência, né, do currículo da escola. Né? E a última também trata nas omissões. Às vezes uma unidade ela poderia contemplar um ponto muito importante, ela não tem. Aí você vai adicionar ali, né, uma atividade de texto, de vocabulário, ou até de gramática, essa unidade, porque você não viu ali presente, tá bom? Aqui tem modificando tarefas, né? Às vezes tem o tema da unidade é bacana, mas as tarefas não são adequadas. Aí você vai fazer a modificação. Né? Exercício e atividades podem precisar ser alteradas para dar um foco adicional. Por exemplo, uma atividade de escuta que se concentra apenas na escuta de informações, né? Que ela precisa ser, por exemplo, mudada para uma finalidade mais diferente, né? Ampliando tarefas. Os exercícios podem conter práticas insuficientes e tarefas de prática adicionais podem ser necessárias para ser adicionadas. Né? Aumentar mais ali. Né? E aqui o Tomlinson, né, coloca alguns princípios, né? Alguns dizem, não, são só razões, né? Mas ele considera isso como princípios para adaptar material de ensino. Lembrando que Tomlinson é o referência que a gente tem sobre... Ele é pioneiro nos estudos sobre materiais de ensino, né? Eu tinha um material, na outra vez eu coloquei o material de Richard, de Jack C. Richard, mas aí o Jack C. Richard é um produtor de material didático. Eu depois comecei a perceber que o material dele era muito orientado, sabe? Aí eu digo, não vou colocar agora nessa edição de linguística aplicada. Então eu excluí o material do Jack C. Richard, porque ele é muito orientado, né? Para o material dele, né? Princípios, né?
Os princípios de Tônus os materiais devem causar impacto, né? Devem ajudar os alunos a se sentirem à vontade, devem ajudar os alunos a desenvolver confiança, né? Ele se vê ali naquele material. Por isso que tem que ter uma variedade, né? Ele tem que contemplar a diversidade ali, né? Tem que ser um material inclusivo, né? Perceber o usuário como relevante e útil, né? E deve exigir e facilitar o alto investimento do aluno. Os alunos devem estar prontos para adquirir os pontos que estão sendo ensinados, né? Os materiais devem expor os alunos à linguagem e uso autêntico. Então, o uso da autenticidade são materiais autênticos, eles devem trazer para a sala de aula a linguagem que é usada no cotidiano, tá bom? A atenção dos alunos deve ser direcionada para as características linguísticas do input, né? Os materiais devem fornecer aos alunos a oportunidade de usar o idioma, né, para propósitos comunicativos. Eles devem levar em consideração os efeitos positivos da instrução, né? Os materiais devem levar em consideração que os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem, né? Os materiais devem levar em consideração que os alunos diferem nas atitudes afetivas, né? Então, os materiais devem permitir um período de silêncio no início da instrução. E sobre esse princípio aqui, né, sobre a questão das atitudes afetivas, é importante, né, que por isso que tem que ter uma variedade, né? Por exemplo, imagine que você tenha uma unidade sobre esporte, né? É importante que ela contemple diferentes modalidades esportivas, porque os alunos eles têm atitudes afetivas em relação ao temático esporte de forma diferentes também, né? Então, muitos deles gostam do futebol, mas tem aqueles que gostam de esporte, né, mais individualistas, né, por exemplo. Então, é isso, né? Os materiais devem maximizar o potencial de aprendizagem, né, incentivando o desenvolvimento emocional e intelectual do aluno, né? E eles devem também depender muito de práticas controladas. O professor, essa questão do controle é muito importante, né? Para que possibilite, né, a participação de todos, por exemplo, né? Você vai ter uma unidade que um aluno ele gosta tanto que ele quer participar mais, mas tem que ter um controle para que todos participem, dê oportunidades a todos, né? Os materiais devem fornecer oportunidade para feedback de resultado, né? Feedback de resultado entra aquela questão da avaliação, você avaliando enquanto está acontecendo. Tá aí, então, o conteúdo da unidade 4, tá? Eu espero que ajude você aí a absorver ou a entender melhor o conteúdo, né, da apostila que está lá presente na unidade 4 e ajude você a apresentar também um seminário sobre os tópicos dessa unidade, tá bom, pessoal? Abração.